Em 2025, os investigadores revelaram o que aconteceu nos momentos finais do submersível Titan. Foi pior do que muitos pensavam. Pela primeira vez, soubemos que a tripulação tentou desesperadamente se salvar nos minutos finais, mas sem sucesso. Pouco depois, uma enorme pressão rompeu o casco, destruindo o submersível e todos a bordo. A catástrofe se formou ao longo de anos e custou a vida de 5 pessoas. Evidências indicam que a pior parte do desastre da Ocean Gate pode ter ocorrido antes da implosão. Mas como 5 pessoas confiaram nesse submersível? Já é difícil o suficiente fazer uma empresa convencer as pessoas a dar dinheiro por um produto não comprovado. Imagine o quanto seria mais difícil fazer com que elas colocassem suas vidas nas mãos da empresa. Mas foi exatamente isso que Stockton Rush conseguiu. O CEO da Ocean Gate não estava apenas comandando a empresa, ele era a própria empresa. Depois de cofundar a Ocean Gate em 2009 com o empresário argentino Guillermo Soinline, que saiu em 2013, Rush se tornou a força motriz por trás de tudo o que a empresa fazia. Seu esforço incansável e personalidade marcante convenceram investidores e clientes a acreditarem em sua visão, e isso acabaria trazendo desastre para ele e para todos os outros. Rush sempre foi obcecado em ir mais fundo do que nunca. Seus primeiros veículos, Antípodes e Cyclops One, eram submarinos experimentais pequenos, levavam poucas pessoas e alcançavam profundidades menores. O terceiro veículo, Titan, estreou em 2018 e foi o primeiro modelo de propriedade privada capaz de atingir 13 mil pés de profundidade, mas o objetivo era continuar avançando. Foram feitos planos para modelos sucessivos que poderiam chegar a 20 mil pés de profundidade, o que chamou atenção. Se alguém que você esperaria ver envolvido com a Ocean Gate era James Cameron, diretor de Titanic, e um dos exploradores das profundezas mais reconhecidos após realizar mergulhos inovadores. Mas apesar do perfil crescente da Ocean Gate, Cameron manteve distância. Ele teria recusado vários convites para mergulhar com a empresa e nunca investiu nela. Esse pode ter sido o primeiro alerta. Não seria o último. Com o avanço do desenvolvimento do Titan em 2019, Rush adotou ações que aumentaram bastante a credibilidade do projeto. O principal era o casco compósito de fibra de carbono do Titan, design incomum que a Ocean Gate acreditava revolucionar a exploração em águas profundas. A empresa conversou com a NASA e contratou fabricantes aeroespaciais para construir peças-chave. O projeto ainda era quase todo financiado por investidores privados que aplicaram mais de 18 milhões de dólares em seu desenvolvimento. De repente, a Ocean Gate parecia um projeto sério. O casco era o orgulho do submersível Titan, projeto experimental que prometia suportar pressões extremas. Esse projeto era totalmente diferente do Deep Sea Challenger de James Cameron, que utilizava formato de torpedo e espuma de flutuabilidade especial para suportar as profundezas. A Ocean Gate afirmou ter consultado especialistas da Universidade de Washington e a Boeing para desenvolver a tecnologia do Titan, mas isso pode ter sido mentira. Ao usar esses logotipos em todo o projeto e marketing para uma operação de vida ou morte, Rush criou uma falsa sensação de segurança. As pessoas reconheciam esses nomes. Elas confiavam que esses nomes não emprestariam sua expertise a algo que estava fadado ao fracasso. E elas estavam certas. Eles não emprestariam. Para a conexão com a NASA, Rush aproveitou um programa que permitia que empresas privadas com interesse em exploração do fundo do mar e do espaço tivessem acesso a certas instalações. A NASA não participou do projeto do casco. Após o desastre, Boeing e Universidade de Washington declararam que também não tiveram envolvimento. Tudo isso fazia parte da armação de Rush e custou a vida de 5 pessoas. Porque a Ocean Gate, na verdade, não era uma empresa aeroespacial. Era um farsa baseada em marketing enganoso, e a verdade só viria à tona depois que o fundador estivesse morto. No desastre da Ocean Gate havia um problema crucial. O material com o qual ela foi construída nunca iria funcionar. Desenvolver um submarino é incrivelmente difícil porque o nível de pressão que ele precisa suportar é absurdo. Para aqueles que vão até as mesmas profundezas em que o Titanic afundou, eles vão enfrentar uma pressão de 5.500 a 5.800 psi. Isso é como o peso de uma caminhonete concentrado na pequena área de um selo postal. Você arriscaria sua vida nisso? Rush arriscou e escolheu o pior material possível para trabalhar. Construir submarinos nunca foi fácil. Por mais de um século, engenheiros confiaram em metais porque eles são fortes e, mais importante ainda, resistem à pressão. Desde os cascos de aço dos U-Boots alemães até as ligas especiais usadas nos submarinos modernos da Marinha dos Estados Unidos, a fórmula permaneceu praticamente a mesma.
Prefira materiais que resistam a mergulhos frequentes e apresentem alertas claros ao surgir problemas. Rush queria algo novo. Via o Titan não só como embarcação de pesquisa, mas como chance de lucrar. Seria um cruzeiro de lazer para ricos. Os clientes pagariam centenas de milhares de dólares para viajar ao fundo do oceano. Se as viagens de teste fossem bem-sucedidas, Rush queria acelerar a produção e ampliar a oferta dessas embarcações, reduzindo custos. A espuma usada pelo Deep Sea Challenger era muito cara e difícil de fabricar. Consistia em inúmeras pequenas esferas de vidro suspensas na espuma, exigindo precisão que demandaria tempo e dinheiro para projetar. Rush queria acelerar as coisas, então ele passou a projetar uma nova espuma de polímero reforçado com fibra de carbono como base do submersível. Esse material era mais barato, mas difícil de testar resistência à compressão em grandes profundidades. E isso era um grande risco, um risco que não compensaria. Isso tiraria do processo os dois componentes mais caros da construção. Ele usaria espuma sintática na carcaça de flutuabilidade e titânio, típico de submarinos nas tampas das extremidades. Além disso, era fácil obter fibra de carbono, pois empresas aeroespaciais já a utilizavam. Rush pôde comprá-la por muito menos e iniciar os testes com polímeros de imediato. Se desse certo, Rush criaria um sistema fácil de replicar e um modelo logo copiado por outras empresas. O submersível era um dos mais leves já feitos para 5 pessoas, facilitando seu transporte por longas distâncias sem equipamentos especiais. Tudo refletia a visão de mundo única de Stockton Rush, resumida como mova-se rápido e quebre as coisas. Como muitos novatos da tecnologia, ele se via como um disruptor capaz de melhorar processos, tornando-os mais rápidos e baratos. Rush afirmava que poderia criar um submarino de fibra de carbono que acabaria com todas as dúvidas, capaz de suportar as pressões do oceano e tornar a exploração em águas profundas acessível a todos. Mas desde o início, as pessoas alertavam que ele estava errado. Perigosamente errado. Por que a fibra de carbono não era usada em submarinos antes? Porque não é um material adequado para isso. Ela resiste bem à pressão interna, ao calor e às forças da aviação e do espaço. Porém, diante da pressão extrema das profundezas do mar, a situação muda. Ela parece resistente, mas pode ocultar um assassino silencioso. Delaminação. Essa força remove lentamente as camadas protetoras da fibra de carbono, deixando-a mais vulnerável. Mesmo nas melhores circunstâncias, já seria uma escolha arriscada para o design de submarinos, e ali não eram as melhores. Quando os destroços do Titan foram finalmente recuperados do oceano, os cientistas puderam inspecioná-los em busca de suas falhas fatais. O que eles encontraram apontava para um longo histórico de negligência por parte de Rush. Havia imperfeições no casco que remontavam ao processo de fabricação e aos mergulhos repetidos. O Titan ficou longos períodos armazenado em Terra Nova durante os rigorosos invernos da costa atlântica do Canadá. Críticos depois destacaram a ausência de proteção específica ao casco como mais um exemplo da abordagem voltada para cortar custos de Rush. Outros sinais de alerta surgiram. Cerca de um ano antes do desastre, durante um mergulho de teste, passageiros ouviram um forte estrondo na embarcação, que especialistas depois associaram a possível dano na estrutura interna do casco. Quando o Titan iniciou seu último mergulho, já havia preocupação de que o submersível suportara esforços para os quais não foi projetado. O material estava errado desde o início, e Rush tratou isso como lixo. É difícil acreditar que ninguém previu isso, mas houve quem previsse sim, e pagaram o preço. Stockton Rush se apresentava como um homem-orquestra na Ocean Gate, mas não se constrói um submarino melhor, nem pior, sozinho. A maioria das pessoas que começou na empresa ficou pelo caminho, e foi forçada a sair por Rush. Um dos nomes mais proeminentes era David Lockridge, um escocês de Glasgow, direto e experiente em exploração de águas profundas e projeto de submersíveis. Ele entrou na empresa em 2015 contratado por sua experiência para o Titan, e logo percebeu problemas. Lockridge tinha experiência prática em exploração oceânica, atuando na Marinha Real Britânica como piloto de submarinos, organizador de missões de resgate e planejador de mergulhos. Sua experiência inicialmente o destacou como a pessoa que Rush queria à frente do projeto. Lockridge foi nomeado diretor de operações marítimas e levou o cargo a sério. Como piloto do navio, era responsável por todas as vidas a bordo. Se ele visse algo errado, ele iria falar, mas isso não significava que Rush iria ouvir. Com o tempo, Lockridge passou a duvidar do projeto e exigiu supervisão externa de uma organização marítima independente, já que toda a construção era experimental.
a OceanGate deixou de trabalhar com o Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington antes de concluir o projeto e passou a construir tudo internamente. Lockridge duvidava se esses cientistas eram capazes e passou a questionar e duvidar mais. Isso marcou o início do fim. Ele notou lacunas no casco de carbono, evidência clara de delaminação por falhas de fabricação. Lockridge notou que as cúpulas de titânio nas extremidades do casco estavam mal construídas. A gota d'água foi quando Rush cancelou a análise de segurança independente exigida por Lockridge para participar, visando agilizar e economizar. Lockridge tentou expressar suas preocupações, mas enfrentou resistência em todo o processo, então decidiu agir sozinho. Lockridge sabia que se o submersível continuasse assim, fracassaria totalmente. Ao invés de denunciar publicamente, ele manteve tudo interno e enviou um relatório aos diretores, inclusive Rush. O relatório analisava os problemas de segurança do submersível, destacando um de seus principais argumentos de venda: o sistema de monitoramento acústico em tempo real, projetado para detectar falhas estruturais ou rupturas no momento em que ocorressem. No papel, isso parecia tranquilizador. Na prática, ele avisaria só por milissegundos. Em grandes profundidades, esse alerta nem é realmente um aviso. Lockridge chamou a atenção dos superiores, mas não como queria. No dia seguinte, participou de uma reunião com o irritado Stockton Rush e outros diretores. Rush reclamou, afirmando que não queria morrer e que o submersível era das coisas mais seguras que já fizera. Logo após a reunião, Lockridge foi demitido. Ele ficou tão perturbado com o que viu enquanto trabalhava na OceanGate que entrou em contato com a OSHA para relatar suas preocupações, esperando provocar uma inspeção do governo que atrasasse o processo de lançamento. Ele acabou conseguindo mais do que esperava. Lockridge fez a OSHA abrir uma investigação e a OceanGate reagiu duramente. Após exigir a retirada da denúncia e cobertura dos custos legais da empresa, eles processaram Lockridge e sua esposa por quebra de contrato, uso indevido de segredos comerciais, roubo e fraude. Lockridge pediu o arquivamento do processo, mas a OceanGate tinha recursos e tempo para pressioná-lo até a falência. Após meses de disputa judicial, Lockridge retirou a denúncia à OSHA, dando a Rush o que queria. O processo terminou. Lockridge assinou novo acordo de confidencialidade, garantindo que não contaria a mais ninguém o que viu na OceanGate. Rush usou o sistema judicial a seu favor e, com isso, assinou sua própria sentença de morte. A tripulação do Titan, composta por 5 mergulhadores, era um grupo incomum. Stockton Rush era um defensor convicto da própria ideia e estava disposto a arriscar a própria vida para prová-lo. Ele estava com Hamish Harding, empresário britânico ligado financeiramente aos Emirados Árabes Unidos, e Paul-Henri Nargeolet, especialista francês no Titanic e único mergulhador veterano do grupo. A última dupla incluía o empresário paquistanês-britânico Shahzada Dawood e seu filho de 19 anos, Suleiman. Segundo o manifesto, eram 5 especialistas da missão, cada um com uma posição na tripulação do navio. Apesar de alguns, como os Dawoods, não terem experiência em águas profundas, o motivo não era qualificação, mas sim financeiro. Stockton Rush fez muitos inimigos tentando chegar ao Titanic, mas para ele, o maior inimigo era a burocracia. No passado, desastres marítimos fizeram o governo aprovar o Passenger Vessel Safety Act de 1993, impondo padrões mais rigorosos a embarcações de passageiros. Rush não aceitava isso e buscava uma brecha. A OceanGate funcionava como serviço pago por viagem, custando impressionantes $250 mil. Isso foi feito só para os ricos, e aí você pode criar suas próprias regras. Rush achava que a lei de 1993 era um obstáculo desnecessário para seus planos. Então, ele simplesmente a contornou adicionando os passageiros à tripulação, dando a cada um deles um trabalho por forma que lhe permitia evitar as inspeções extensas que o governo teria exigido de outra forma. Rush sabia que a OceanGate jamais passaria por elas, e isso foi pura arrogância. Wendy Rush, diretora de comunicações da OceanGate e esposa de Stockton Rush, tem uma ligação pessoal com a embarcação que seu marido buscava visitar. Os bisavós dela eram Isidore e Ida Strauss, que ambos pereceram a bordo do Titanic. A riqueza e o status deles permitiam embarcar em um bote salva-vidas, mas Isidore recusou até todas as mulheres e crianças saírem. Ida preferiu ficar com ele. Eles se tornaram 2 das vítimas mais conhecidas do navio. Pela mesma arrogância, o Titanic mudou a navegação, mas as lições principais não foram aprendidas.
Stockton Rush via as regulamentações como obstáculos, não como alertas, e buscava brechas legais para acelerar processos e cortar custos. Ninguém podia dizer o contrário para ele, especialmente depois que ele demitiu Lockridge e conseguiu silenciá-lo com sucesso. Quando o submersível Titan implodiu nas profundezas do mar, muitos consideraram um evento cisne negro, uma implosão inesperada e imprevisível. A maioria lamentou as vidas inocentes perdidas, mas nos bastidores a situação era outra. Isso não foi um desastre aleatório causado por uma falha mecânica inesperada. Foi um desastre totalmente evitável, e os sinais de alerta já estavam lá há anos. Stockton Rush simplesmente não estava ouvindo. Antes do Titan zarpar, Rush pediu ao especialista Carl Stanley para testar um protótipo em um mergulho. O resultado assustou Stanley e deveria ter encerrado o projeto. A viagem de 2019 aconteceu nas Bahamas e tinha como objetivo simular as profundezas da missão do Titanic, mergulhando além de 12.300 pés. Conforme afundavam, surgiram problemas na embarcação, quase tirando a vida de Stanley, como ocorreu com passageiros depois. Ao chegarem às áreas de alta pressão, Stanley ouviu estalos e ruídos estranhos no casco, que aumentavam à medida que desciam. Rush havia o alertado sobre os ruídos, mas apenas no contexto de que isso era algo esperado. Segundo ele, não era um sinal de problema. Stanley, que conhecia a estrutura dos submarinos, deduziu que aquilo podia ser uma rachadura na fibra de carbono. Na superfície, as rachaduras eram visíveis, levando Stanley a tentar alertar Rush. Um mês depois, a inspeção encontrou rachaduras no casco do protótipo, que foi desmontado para projetar um novo casco. Seria o primeiro de vários mergulhos, e eles não tinham bom histórico. Das 90 tentativas de mergulho antes da missão fatal, apenas 13 conseguiram atingir a profundidade do Titanic. Mas eles seguiram em frente, usando um padrão mais baixo do que o esperado. O índice chamado fator de segurança deveria levar em conta a incerteza. As estruturas são feitas para suportar pressão bem acima da esperada em uso normal. Em sistemas consolidados, essa margem pode ser de 2,0 ou mais. No caso do Titan, essa margem teria sido reduzida durante os testes, em vez de ampliada. Em termos práticos, é como projetar uma ponte para suportar 10 carros e depois só testá-la com 9. Não foi uma falha repentina. Stockton Rush estava planejando falhar, mesmo que ele não admitisse isso. Uma falha era inevitável, e em 18 de junho de 2023, o oceano cobrou seu preço. A investigação sobre o desastre do Titan começou logo após a destruição da embarcação. A notícia foi transmitida 24 horas por dia, durante dias, até ser divulgada a confirmação de que os destroços haviam sido encontrados. Mais de 2 anos depois, em 5 de agosto de 2025, os dados de telemetria foram divulgados ao público. Ela forneceu um relato sombrio dos últimos minutos de Stockton Rush e seus 4 passageiros infelizes. Stockton Rush acreditava em agir rápido e quebrar coisas, e ele conseguiu. Mas, nesse campo, quebrar coisas tem consequências fatais. Para lançar o submersível Titan dentro do prazo e do orçamento, Rush ignorou medidas de segurança e a lei para economizar ao máximo. Ele achou materiais que prometiam uma solução milagrosa para o difícil e demorado processo de criar submersíveis infalíveis. Ele se livrou de todas as pessoas que tentaram convencê-lo a desistir do seu plano de conquistar os mares. Ele até usou o próprio dinheiro e a força da lei para silenciar aqueles que não podiam ser facilmente comprados. Mas havia um adversário que ele não podia subornar. A física não se importa com quem você é ou quanto dinheiro você tem. Lá embaixo, nas profundezas escuras do oceano, o casco rachando era o único juiz dos esforços de Rush que realmente importava. Assim como o Titanic há mais de 100 anos, as profundezas geladas do Atlântico levaram ricos e pobres quando o submersível Titan se juntou a outro navio maior no fundo do mar. O navio naufragado mais famoso da história selou o destino de Stockton Rush. Veja porque a busca de 100 milhões de dólares pelo MH370 chegou ao fim. Veja detalhes dos desdobramentos na busca pelo avião desaparecido mais famoso da história ou assista a este vídeo.